Olá, gente. Boa noite para vocês. No nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Nesse dia, eu oro para que a tua vida esteja bem. Apesar do aumento da gasolina, aumento do pedágio, aumento da pandemia, aumento dos acidentes de trânsito, considere que a graça de Deus vai ser multiplicada sobre a tua vida. Se tiver algum aumento, então multiplica por 7 na graça de Deus, porque 7 é o número de Deus e sempre vai sobrar, sempre vai ter em abundância para a sua vida, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Hoje eu quero repartir com vocês um tema que fala ainda sobre cruz, como o lugar do altar, já que nessas últimas semanas, tanto nas quartas quanto no domingo, pelo menos eu, nós temos falado muito sobre a cruz. Porque a cruz hoje, ela não é muito difundida, pelo menos não na sua essência. A gente tem um evangelho que é mais fácil de vender, mais fácil de aceitar, mais fácil de viver, um evangelho que dá para fazer barganha, um evangelho muito barato, né? É um evangelho que não custa nada para mim, um evangelho que ele só me promove, um evangelho que nunca humilha, um evangelho que não tem participação na falta, no que não é, só no que é, você pode ser, você vai ser tudo o que você quiser. Enfim, a cruz, ela caminha aí numa direção bem oposta a essa mensagem que está rendendo tanto e que é tão fácil de aceitar. E num momento como esse, nós temos que voltar para a cruz, porque a cruz é o lugar do altar de Deus na nossa vida. Eu quero ler um texto que vai basear essa frase, e se eu não comentar ela durante a palavra, não tenha receio. No final você vai entender que é mais do que um tema de uma palavra, é um desafio para mim e para você. Lá no capítulo 1, versos 16 e 17 de Ruth, do livro de Ruth, tem num determinado momento que Ruth responde para Noemi, a sua sogra: não insistas comigo, que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Pela última frase, você já pode começar a entender que Ruth caminha numa proposta diferente dentro da graça e da misericórdia de Deus, daquilo que a gente tem ouvido e falado ultimamente. Para refrescar a tua memória, eu vou só contar rapidamente a história desse capítulo 1, onde a Noemi e seu marido, saem da sua terra de Judá, lá em Belém, e eles vão para Moabe, que é um país vizinho. Nesse meio tempo, Elimeleque morre, os 2 filhos que Noemi tinha com Elimeleque se casam, eles acabam morrendo, e por fim, dentro do próprio capítulo 1, Ruth, uma das noras de Noemi, está junto com a Orfa, que é a sua concunhada, voltando com a Noemi para a terra de Judá. E aí, nesse momento da história, é que acontecem esses 2 versículos que eu li para você.
É mais ou menos essa a história. Mas você depois pode ler no capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. É uma história comovente, que fala de resgate da nossa vida, que fala do resgate da vida de Noemi. E eu quero começar, a partir dessa história, fazer uma pergunta para você. Por que um homem, Elimeleque, cujo nome significa Deus, meu Deus é rei, meu Deus é rei, por que esse homem, que se chama meu Deus é rei, e a sua família, a sua esposa, Noemi, cujo significado do nome significa minha delícia, juntamente com o seu filho Malom, cujo significado é doente. Você imagina, você tem um filho e você chama ele de Malom, que significa doente. Ou você está muito amargurado com a vida, ou você está querendo dar pedrada no próprio Deus. Quilion é o segundo filho, cujo significado significa desfalecido. Olha só que coisa mais estranha. Como é que é o nome? Quilion é o desfalecido. E o mais velho? É doente. Gente, não dá para conceber uma coisa dessas. Mas independente disso, diz o texto que eles saem da sua pátria, saem da sua propriedade, que é Belém, que significa casa de pão, casa de alimento, e vão morar num país cujo povo é inimigo do povo de Deus. Moabe, se você recorrer à história de Gênesis, você vai ver que ele é filho de um incesto entre Ló e a sua filha mais velha. Ela embebeda o pai, deita-se com ele, concebe e dá à luz, e o primeiro filho chama-se Moabe, que significa do seu pai. O filho do pai, que não dá para ser nem neto, nem filho, é uma mistura, é uma confusão aí, não se sabe, ele não sabia se chamava o menino de meu neto, meu filho, o que era isso. Mas, de fato, como é que pode um homem fazer uma coisa dessa juntamente com a sua família? Sai da sua terra, entre os seus amigos, entre os seus patrícios, e vai morar exatamente numa terra cujo povo é inimigo mortal de Israel. Como é que ele faz isso? Por que ele faz isso? Seria só por causa do alimento? É só isso? Como é que a gente pode entender o nome dessas duas criaturas que ele tem com Noemi, cujos significados do nome são doente e desfalecido? Doente e desfalecido. Como é que a gente pode entender isso? Não havia um certo desprazer em morar na terra que ele tinha recebido de herança do seu pai, dos seus avós, dos seus antepassados? Pois é. A palavra ficar, morar ou habitar, que aparece tanto no verso 1 como no verso 2 do capítulo 1, ela sugere permanência. Permanência. Ele decidiu que não apenas ia habitar em Moabe, mas ele decidiu que ia permanecer habitando em Moabe. Isso indica também que ele fez o que fez por causa de medo. Quantas vezes a gente toma decisões precipitadas por causa do medo? Quantas vezes a gente não toma uma decisão pelas coisas que nos surpreendem? Bom, gente, surpresas a gente tem todo santo dia. Se a gente for tomar decisões com base nas surpresas que a vida nos traz, às vezes vamos tomar decisões muito erradas, comprometedoras. A palavra habitar, morar aí também, ficar, tem o sentido de juntar-se. Eu vou permanecer na terra de Moabe, eu vou me juntar a eles. Eu vou para dentro daquilo que eles são. Não tem importância se o Deus dele é diferente do meu.
se o meu é Yahvé e o Deus deles é Camus. Camus era uma divindade diabólica. Os pais muitas vezes ofereciam os seus filhos em sacrifício a essa divindade. Era um tronco, era um negócio, uma estátua feita de bronze, oca por dentro, e os bebês eram jogados lá dentro para serem mortos, queimados pelo fogo. Como é que ele faz isso? E quando Elimeleque morre, segundo o verso 3, só restou para Noemi os 2 filhos. Gente, está numa terra estrangeira, sem marido, sem casa, sem nada. Devem ter, nos anos que se passaram ali, devem ter comido toda a sua reserva, devem ter gasto toda a sua reserva. E a maneira como o texto fala fica comprovado no seu sentido, que os filhos, para Noemi, era o resto, o que sobrou. Como é que pode uma coisa dessa? Você conviver com os seus filhos, olhando para eles como se fossem restos. É isso que sobrou. É por isso que tantas famílias estão desfalecendo e se quebrando em sua caminhada como seres humanos. Os 2 filhos que Noemi teve com Elimeleque, diz o texto que eles morreram. Do que? Não sei. Um deles tinha se casado com Orfa. Orfa quer dizer gazela. E o outro casou-se com Ruth, que significa amizade. Provavelmente Orfa, quando nasceu, os pais olharam para ela, viram que ela tinha um pescoço muito esguio e colocaram o nome de Gazela. Já Ruth não tinha o nome não estava vinculado a nenhuma questão física, e sim emocional, amizade. Diz que eles se casaram. E quando alguém se casa, significa que esse alguém levanta-se do seu lugar, da sua conformidade, ele ergue, ele exalta o seu parceiro, a sua parceira de aliança, ele suporta, não com essa atitude assim, ai meu Deus, outra vez, não, mas suportar no sentido de bancar a ponte, ser o viaduto, de aguentar, de carregar seu parceiro de aliança. Foi muito sério o que aconteceu com os 2 filhos de Noemi, com a própria Noemi e com a aliança que eles fizeram com esse povo, os moabitas. Não tem como, muitas vezes, escapar. Achar que o casamento não tem nada a ver, e etc, e tal. Não, isso é puro engano. Casamento é quando você toma alguém para si, você leva embora, porque você tem a disposição de viver com essa pessoa para o resto da sua vida. É perdoar essa pessoa. Então, para um israelita que assume um compromisso com uma moabita, significa que tantas quantas fossem as vezes que ela fosse sacrificar o seu Deus, ele perdoaria. Pensa nisso. É anelar. Casamento é quando você deseja mais que tudo. E há tantos casamentos que acabam sendo instrumentos da idolatria. Aí eu faço uma outra pergunta para você. Diz o texto que Noemi ficou 10 anos em Moabe. Por que ficar 10 anos numa região que você não tem lucro, quando você sabe que lá em Belém é a casa de pão? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Será que é aquela coisa assim, eu quero a geleia, mas eu não quero o pão? Onde está aplicada a geleia? Será que foi isso? E se Belém, na ótica da Noemi,
dos seus 2 filhos, e possivelmente isso tenha passado também para as suas noras, né? Não fosse uma cidade tão vibrante, tão pungente, uma cidade que consegue resolver os seus problemas, uma cidade que não está endividada, uma cidade onde se preocupa com a saúde do seu povo, uma cidade que resolve a questão social. Como é que se explica se Belém não fosse uma cidade assim? Como é que se explica a riqueza de Boaz? Boaz ficou rico da noite para o dia. De repente ele ganhou na loteria e ele adquiriu os campos, as colinas que até hoje levam o seu nome, as colinas de Boaz, segundo o capítulo 2, verso 20. Como é que explica? Como é que pode? Deus abençoou mais a Boaz, que aliás era aparentado com Noemi e o seu marido. Gente, nenhuma cidade muda de um dia para o outro. Se alguém tentar fazer você acreditar nisso, é mentira, viu? Porque toda mudança segue um processo, segue um ritual, segue um protocolo. No versículo 5, a palavra filho, que aparece aí no versículo 5 do texto, tem a ideia de que os israelitas, no caso envolvidos, aí, os 2 filhos de Noemi, eles eram pessoas consideradas apóstatas. Eles não tinham mais a fé de Israel. Porque aí a palavra para filho não é Benjamim, né? É outra palavra, o que sugere que não é bem um filho da fé. É alguém que era da fé, mas agora não é mais. No verso 6, finalmente, diz que Noemi levanta-se e diz: agora eu vou voltar para Belém. Agora eu vou, agora ninguém me segura. E diz que ela se levantou, tanto por dentro como por fora, e ela se foi. Deus se lembrara, Deus, numa melhor tradução, se compadeceu. Deus procurou o seu povo. Você imagina isso? Deus procurar o seu povo. Deus sai buscando, procurando, tentando achar. E Noemi, então, sai de Moabe. A palavra sair, significa que ela se libertou. Ela se livrou de Moabe, de toda a sua cultura, de toda a sua religiosidade. E ela percebe o quanto é importante voltar para Judá, porque Judá significa louvor, significa gratidão, significa música, significa celebração. Ai, a pobre Noemi estava tão cega, tão depressiva em relação à sua vida familiar, que achou que as 2 noras que estavam acompanhando ela seria um peso para ela. Sabe quando você acha que as pessoas são um peso para você? Elas não fizeram nada, mas é peso. Não dá para carregar ninguém, não dá para ficar com ninguém. Noemi prefere o isolamento. Afinal, elas, as noras, não conseguiriam novamente fazer com que Noemi fosse uma mulher, uma idosa feliz. É triste isso. E ela mesma se recusava em receber a bondade das noras. Nós não queremos, nós queremos ir com você. Não, vocês voltem, eu não tenho condições de gerar outros filhos. Para quem quer voltar para os seus patrícios, isolar-se das noras, é um contrassenso, não é não? O discurso pedindo a Deus que use de bondade. E a palavra aí, usar, é uma palavra muito rica no hebraico, porque tem o sentido de fazer, tem o sentido de trabalhar, de fabricar, de produzir. É uma palavra que pode ser usada em diversos sentidos. O verbo é muito rico. É bonito o discurso, mas não está totalmente correto. Mas
tem uma característica muito boa em Noemi. Mesmo deprimida, humilhada naquela situação, ela abençoa as noras. Ela diz para elas que Deus dê, que Deus estabeleça, que Deus garanta a felicidade. Para um israelita, a felicidade aí é o descanso, o sossego. Um povo sem terra, 400 e tantos anos no Egito, sabe muito bem qual é o sentido de felicidade. Noemi já tinha essa cena na sua cabeça, quando abençoa elas. Eu vou abençoar elas, mas eu vou pedir para elas voltarem para casa. Eu não quero ninguém comigo, já basta o que me aconteceu. Um senso de culpa terrível sobre a sua cabeça, chora, pranteia. A sua ânsia de continuar liberta, livre de Moabe, nessa postura, ela abriria mão até das noras, se fosse necessário. E aí a gente chega no verso 11. Noemi, conhecendo a lei do levirato. A lei do levirato diz que o filho vivo que ficou tem que engravidar a esposa do irmão morto para suscitar uma descendência. Ela só consegue ver a saída na lei e não na graça e na misericórdia de Deus. Sua esperança na lei não pode dar para ela aquilo que ela quer. Noemi, com a sua alma esfacelada, totalmente quebrantada, talvez só quisesse voltar para Belém para morrer e ser enterrada lá. Bom, pelo menos, alguns familiares vão lá no meu enterro e vão chorar por mim. Isso faz sentido para você? Pois é. Noemi usa, no verso 12, a palavra esperança. Você sabe o que é a esperança? Esperança significa uma corda. Literalmente, é a corda. É aquela corda que é lançada quando você está no fundo do poço. Você está lá num buraco profundo, num abismo. E você se agarra àquela corda como sendo a sua única saída. Você chega a se colar nela. E foi nesse sentido, uma Noemi isolada, se isolando, buscando isolamento a todo preço, que ela tem na sua nora, Ruth, uma mulher que se apega, que gruda, que se une, que cola nela, segundo o verso 14. E foi disso que Ruth diz o que a gente leu. Olha, você não vai fazer isso comigo. Não insista comigo. Para eu te deixar, para eu não te acompanhar. Porque aonde você for, eu vou junto. Onde você ficar, eu vou ficar. O teu povo vai ser o meu povo. O teu Deus não vai ser mais Camus. Agora, Yahvé. Yahvé será o meu Deus. E onde você morrer, se eu tiver que morrer, eu morro junto contigo. Isto é altar, isto é cruz. E ali serei sepultada. E ela diz mais, para confirmar a sua determinação, que Deus me castigue com todo o seu rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Eu sou de um tempo que o pessoal usava muito esse texto para casamento. Eu cheguei até a ouvir música dele. Mas eu não estou tão certo de que as pessoas, as noras ou sogras, os genros e sogros, estão determinados a fazer isso. Aliás, eu não estou certo se homens e mulheres estão determinados a caminharem nessa proposta. De qualquer forma, eu quero encerrar essa palavra convidando você para fazer 5 considerações. Primeiro, não saia do lugar onde está o altar do Senhor.
Nessa época em que acontecem essas histórias, era uma época muito conturbada, porque o texto de Ruth foi escrito entre a época dos juízes. Então era assim, Israel pecava, ficava anos e anos sujeitos a um determinado povo inimigo. Aí Deus levantava um juiz e eles eram libertos, e a balança pendia para o outro lado. E aí ficava mais um tempinho e depois, novamente, a balança ia para o outro lado. Foram vários juízes, entre eles Sansão, Gideão, eram juízes. E dentro dessa época, muito provavelmente, Elimeleque olhou, quer saber? Eu não vou ficar nesse lugar coisa nenhuma. Eu vou para um lugar onde haja estabilidade política, econômica. Lê do engano. Você tem que ficar onde está o altar do Senhor. É fácil conviver com gente amistosa, com gente amorosa, carinhosa. Mas deixa eu te dizer, quando eu comecei essa reunião, eu creio nisso. Se vai haver aumento da graça sobre a vida. Vai haver aumento na tua provisão, porque Deus, Yahvé, é o Deus da provisão. Então não saia do lugar onde está o altar do Senhor. Não é o lugar físico, pode ser o lugar emocional também, o lugar espiritual, o lugar financeiro. Não saia, não saia, porque você vai ter muita coisa para perder. Acredite nisso. Segundo, não culpe os outros pelo seu fracasso. Não faça isso. Os erros que o seu próximo cometem não podem determinar suas escolhas. Ah, eu fiz isso porque o Jessé me influenciou. Assuma. Eu decidi. Eu fiz isso. Não posso culpar o Jessé ou quem quer que seja. Os meus erros são meus, como também são os meus acertos. Mas não culpe o próximo por achar que ele determinou a escolha que você fez. Em terceiro, não se demore para voltar para a casa de pão. Não demore. Não fique como Noemi, que levou 10 anos. A decisão e não o tempo é quem traz benefícios. Tempo, dizem por aí, pode curar tudo. Não sei se cura muita coisa, não. Agora, a graça de Deus cura. É a decisão que eu tomo com relação à minha vida que vai me beneficiar ou não. Em quarto lugar, se não nos relacionamos com as pessoas que estão perto, que provavelmente são aquelas que mais machuquem a gente, irmão, irmã, esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha, avó, avô, neto, neta. Se eu não consigo me relacionar com os de perto, eu não vou fazer isso com os que estão de longe. Elimeleque e Noemi não conseguiam ter um relacionamento com seus patrícios. Não puderam construir isso em Moabe. Não abra mão dos relacionamentos que Deus deu para você. Não abra mão, porque a única coisa que entra no céu são os relacionamentos que você faz aqui na vida. 1 Coríntios 13. Quinto e último, volte para a casa de pão. Volte, volte, volte rápido. É dolorido? É dolorido. Se despedir de muita coisa. Porque aquilo que valia na terra de Moabe provavelmente não teria nenhum valor na terra de Belém. Aquilo que era importante para os moabitas provavelmente não tinha nenhuma importância para os israelitas. A volta é dolorida. Mas é aquilo que é certo, aquilo que precisa e merece ser feito. Nessa noite eu quero orar com você.
para que você coloque essas sugestões a caminho e que o Senhor guarde, que a tua casa seja casa de pão, porque Deus não te chamou para a miséria. Ser pobre não é vergonhoso. Agora, ser miserável é uma decisão. Graças a Deus, Noemi decidiu encurtar essa situação e voltar para a casa de pão. Deixa eu orar com você. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Que nós estejamos aonde a cruz está, onde o altar do Senhor está. Porque ali, mesmo havendo cruz, ainda vai haver provisão. Senhor, que não comecemos a dar desculpas e achar que os outros são culpados por causa do nosso fracasso ou das nossas derrotas, Pai. Os erros de outras pessoas nunca vão determinar as minhas escolhas. Deus, que possamos nos sentir livres em Ti para escolher o que é certo. E escolher muitas vezes não demorar para voltar para a casa de pão. Deus, considerar que é a nossa decisão que vai fazer as coisas andarem, ou pelo menos começarem a andar, e o Senhor nos guiará pelo Teu bom caminho. Deus, que aprendamos a nos relacionar com os de perto, sabendo que são tão importantes quanto os de longe, porque é na estrutura, às vezes, da família, nesse pequeno universo, nessa intimidade familiar que somos mais machucados, somos mais atiçados, ficamos mais irados. Mas o Senhor escolheu o pai, a mãe, o avô, a avó, o filho, a filha e todos os outros relacionamentos para que pudéssemos viver como família, sem nenhuma desculpa, Pai, sem nenhuma justificativa, tentando nos absolver, Pai. Deus, que voltemos logo para a casa de pão, porque na Tua casa há refrigério, na Tua casa há alimento, na Tua casa há força, na Tua casa existe esperança, existe fé e existe amor, Pai. Deus, que possamos tomar a atitude certa. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão assistindo essa live e que eles tenham a coragem, Pai, muitas vezes sentindo dor, de fazer aquilo que é certo, para a honra, para a glória e para louvor do Teu nome. Em Cristo Jesus. Deus abençoe tua vida, nesta, na outra semana, neste dezembro que a gente deve se cuidar, né? A sífilis ainda está ceifando a vida de muita gente e a AIDS também. Esse é um mês que a sociedade escolheu para lutar contra essas coisas, mas vamos lutar com as armas certas. Ok, meu querido? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Fique na paz. Fique em Jesus. E até mais.